família começando mais um programa de uma forma muito especial, deve estar estranhando, não é vlog, mas é um programa do Celtics aqui em Boston. Então eu não podia perder a oportunidade, já peço desde já, amassa o like, segue aí quem não segue ainda e vamos com tudo que tem muito conteúdo legal, galera. Bom programa. Muito bem, começando mais um bloco aqui do 3 pontos e a falta, pessoal, para falar de Jayson Tatum. O que está jogando o rapaz Jayson Tatum? Está comandando a excelente campanha do Celtics, que está em primeiro lugar na Conferência Leste, inclusive com uma certa folga em relação aos seus principais concorrentes, né? Estamos gravando aqui na terça-feira, dia 6 de dezembro. Celtics está com .800, 20 vitórias e apenas 5 derrotas, uma grande campanha liderada por esse jogador que, né, acho que agora o debate sobre quem deve ser o líder do Celtics está muito claro, é o Tatum mesmo, e agora a gente quer saber se Tatum tem bala na agulha para ser o MVP esse ano. Vamos falar sobre isso, mas Antes, a gente pede aqui pra você curtir o vídeo, pra você assinar o canal do 3 Pontos e a Falta, pra você ajudar a gente a chegar a 1.000 inscritos e chegar a cada vez mais fãs de basquete. Então já clica aí, ó, já clica aí. Eu sei que você gosta, vocês estão clicando nos vídeos do 3 Pontos e a Falta, vocês estão acompanhando basquete aqui com a gente. Então, ajude a gente a crescer, clica no botão de curtir aí, assina o canal, que só assim a gente vai conseguir chegar a cada vez mais fãs de NBA pra falar. E Brunão, diga. 10% das pessoas que estão clicando no vídeo estão curtindo apenas, galera. O que tá acontecendo aí? É isso. O que tá acontecendo aí? Ajuda nós aí. Amassa o like aí, sem dó nem piedade. Exato, vamos lá. Filipão, eu sei que você é o cara dos números, mas eu dei uma passada aqui nas médias da temporada do Jayson Tatum e o negócio é assustador. Não tem outra palavra que eu possa dizer além de assustador. Tatum tá com uma média de 30 pontos na temporada. Apenas 30.8. A média da carreira dele, e ele já tem uma carreira relativamente longa na NBA, né? Pô, foi draftado em 2017, tá indo pra sua 6ª temporada. A média dele da carreira é 21 pontos, o cara tá fazendo 30. A média de rebotes é 6.7 na carreira, ele tá fazendo 8.3 essa temporada. Assistências, a média é 3.1 na carreira, tá fazendo 4.2 essa temporada. Bom, é um salto considerável pra gente colocar ele na briga do MVP, o que todo mundo já imaginava que isso ia acontecer cedo ou tarde. Mas você imaginava que isso ia acontecer nessa temporada? Brunão, pergunta difícil, mas eu vou dizer que sim, por conta de necessidade puramente, né? Quando a gente terminou o ano passado analisando a temporada e conversava das pretensões futuras do Celtics, a gente dizia, gente, além de adições muito pontuais que eles chegaram a fazer, tem o fato também de que eles são um elenco muito jovem ainda. As estrelas do Boston Celtics são muito jovens. Ou seja, se eles dessem, né, a gente falou, se eles dessem o salto que a gente esperava, eles seriam um time ainda muito melhor. E Jayson Tatum, e, né, eu posso também adicionar o Jaylen Brown e o Marcus Smart também. Esses caras deram saltos que a gente esperava deles e a gente tá vendo o resultado, né? Você mencionou os números do Boston Celtics, Bruno. Cara, acompanha, obviamente, né, o salto do Jayson Tatum, né? Então, assim, começando por ele, né, já que você levantou essa bola, quando a gente fala de MVP, Bruno, pra mim, né, a gente é um tema muito debatido. O critério utilizado por cada pessoa varia, mas o meu critério, por exemplo, eu sigo eu uso 3 critérios que pra mim significam muito. Primeiro, quem é o melhor jogador no momento da liga, certo? Segundo, quem é o melhor jogador do melhor time? E terceiro, quem que é diretamente mais valioso pro seu time, pra esse time que tá sendo o melhor time da liga, certo? E o Jayson Tatum, Bruno, pra mim, tica essas 3 caixas, né? Ele, no momento, os números que você deu, pra mim, é o melhor jogador da liga hoje, em termos de consistência. A gente vê o Giannis nos últimos 9, 10 jogos jogando muito bem, mas ele teve um períodozinho que ele capengou um pouco, diferentemente do Jayson Tatum, certo? Como você mencionou os números dele, Bruno, não vou passar de novo na média aqui, mas ele tem, além de tudo que você mencionou, feito 64% de quadra, que é um absurdo, né? Então qualquer um dos caras, o Steph, o LeBron, o Giannis, o Luka, com esses números que você mencionou, Bruno, sendo tão eficiente assim, estaria nessa conversão.
de MVP. Então, por que não Jason Tatum, né? O segundo tópico que eu mencionei, ele é, como você mencionou, o melhor jogador do Celtics. Ele é, claro, o líder, né? Eles têm o melhor net rating da liga. Eles estão, Bruno, plus 12 a cada 100 postes de bolas com o Jason Tatum em quadra e mais 4 sem ele. Mostra, obviamente, como é que o time do Boston ainda é positivo sem ele, mas o salto defensivo que eles têm com ele em quadra mostra a importância dele. E na semana passada, não coincidentemente, ele foi o líder de plus-minus da liga com mais 86. Para quem tá chegando aqui e não conhece, é o número pelo qual o time ganha ou perde seu oponente com determinado jogador na quadra. Ou seja, semana passada, com Jason Tatum em quadra, o Boston Celtics venceu os oponentes por mais 86 pontos. Absurdo. Contra o Heat, Bruno, o Boston jogou 2 jogos seguidos contra o Miami Heat. O segundo eles perderam e o Tatum teve uma noite muito atípica. Mas o primeiro jogo ele teve 8 bolas de 3. Ele fez 49 pontos. E foi o terceiro jogo de 40 pontos ou mais do Jason Tatum. E foi a 5ª vitória seguida do Celtics até então, né? E eles bateram também, anteontem, o Nets no Brooklyn, que é um rival tradicional. São vitórias assim que valem um pouco mais. Eles varreram o Nets ano passado nos playoffs contra o Kyrie, contra o Kevin Durant, e eles irem no Brooklyn, tendo esse clima de revanche e ganharem tão dominantemente de novo, mostra que eles estão, Bruno, muito focados, cara. Né? Primeiro ataque da liga. A média, Bruno, nessa stretch que você mencionou aí de 14, 15 jogos últimos, o ataque deles tem feito 6,3 pontos a mais do que o segundo melhor ataque da liga. Então, assim, não é que eles são o melhor ataque da liga, eles são disparadamente o melhor ataque da liga, né, com 6 pontos a mais. Eles são primeiro em arremesso de quadra, 50% de quadra. Eles são primeiro em porcentagem de arremesso de 3, 41%. Eles são segundo em arremesso de 2. E são segundo também em arremessos de 3. Não de eficiência, mas de número de arremessos, de tentativas mesmo. Ou seja, é um time de alto volume de arremesso e que as bolas têm caído. Eles são um time assim que o shooting deles tem completamente dominado o oponente. Então, assim, às vezes eu vejo, por exemplo, a defesa deles é apenas a 15ª da liga hoje. Mas no meu entendimento, lendo a partida do Celtics, eles não precisam virar essa chave defensiva, Bruno. Porque eles entendem que eles estão assim, tão fluidos no ataque, eles estão vencendo o oponente tão confortavelmente, eles não precisam virar essa chave. Quando eles precisam, eles viram e são aquela força defensiva que eles normalmente são. Então, assim, passa pelo elenco desse time, né? Que é um elenco veterano, focado. 6 jogadores estão tendo dígito duplos. O Brogdon, não precisa nem dizer como é que ele foi uma adição pontual. Nossa, foi uma das melhores contratações dessa off-season, na minha opinião. E encaixou como uma luva, Bruno. Né? A gente mencionou, quando acabou ano passado, né, que eles precisavam. A gente mencionou que a carência de playmaking na segunda unidade, né, quando o Marcus Smart não estava em quadra, ou quando não jogou, feriu o Celtics, porque precisava de que jogadores como o Tatum criasse. E ele não é a dele. Né? E o Brogdon é um cara que veio, é uma reserva de luxo. Né? Tem uma média de 14 pontos por jogo, estou no 65% de quadra. Então, cara, Jaylen Brown, não preciso nem dizer também, teve um salto absurdo, principalmente no pick and roll. Eu acho que ele se transformou também, além de ele ser um cara super bom defensivamente, um wing muito bom e fluido no ataque, ele tá sendo um cara que tá passando muito bem a bola, fazendo os pick and rolls muito bem, lendo o jogo tão bem, que o Taylor não precisa, às vezes, estar pegando fogo sempre. Ele sabe, cara, eu preciso tomar as rédeas agora, ele vai fazer isso muito bem. E o Marcus Smart, Bruno, o Celtics tem feito 155 pontos por 110 pick and rolls com o Marcus Smart. Então, ele já era o melhor da liga defensivamente ano passado. Ele se tornou hoje o melhor da liga em pick and rolls, como eu disse agora. Então, assim, tá todo mundo crescendo, Bruno. Tá todo mundo evoluindo. Tá todo mundo comprado. A gente vê a postura com a qual eles estão levando a temporada regular. Não é um time que, diferentemente do Warriors, por exemplo, ou do Cavs da época do LeBron, que leva um pouco a temporada regular com um pouco de ressaca.
por conta do ano passado, né? Mas pelo contrário, eles estão muito focados, estão levando muito a sério. E isso, Bruno, essa dominância que a gente consegue ver no recorde dele, você falou ponto .800, mostra claramente que a gente tem um time um pouquinho acima da média dos demais hoje, né? Então eu passo a bola para vocês, porque eu sei que eu falei bastante, mas... Não, eu acho que em termos em termos técnicos, em termos de estatística, eu acho que é uma análise perfeita do que tá acontecendo com o Celtics, né, do que enquadra melhorou, assim, eu acho que só para complementar eu pensaria um pouco, né, aí o Jacobs obviamente também, quero saber um pouco como é que ele enxerga esse momento do Tatum especificamente, mas eu acho que passa também por alguns intangíveis, né, porque é muito louco a gente pensar que o Celtics tá nesse nível de concentração e um time que coloca esses números em quadra. Obviamente é um time que está extremamente focado, mas eu acho muito impressionante que o Celtics está conseguindo fazer isso encarando uma crise nos bastidores, né? E eu acho que o Tatum tem um pouco a ver com isso, porque eu imagino que ele deve ter assumido um papel de liderança cada vez maior, né? A gente teve aí recentemente, por exemplo, informações do Jeff Goodman, que é do Site Stadium, falando que o Tatum basicamente bancou a escolha do Joe Mazzulla como treinador interino do Celtics, né? A diretoria decidiu manter ele nessa posição e ele vai continuar interino enquanto o Udoka fizer parte da organização, porque, né, você não pode ter dois técnicos, né? Ele vai manter esse título de interino, muito embora, né, dificilmente o Udoka volte, mas ele só conseguiu isso porque o Tatum bancou, e a despeito de protestos da equipe, né? Porque esse mesmo cara, o Goodman, falou que o Udoka era um cara muito querido do Marcus Smart, né? E que o Marcus Smart... O que o Tatum fez pelo Mazzulla nessa temporada foi o que o Marcus Smart fez pelo Ime Udoka na temporada passada. Então, pô, você tendo que lidar com essas insatisfações, né? Esse clima potencialmente... pra isso daí dar errado é muito fácil, né? Assim, o jogador ficar descontente com uma troca de treinador e, né, comprometer o time é muito passível de acontecer. E a gente tá vendo que isso não está rolando com o Celtic. Então eu acho que isso daí, todos esses números e toda essa entrega, eu acho que pra mim são ainda mais impressionantes, tendo em vista que o Celtics não tá vivendo uma situação tranquila, fora de quadra. Diante de tudo isso, o Jacobs, você acha... Bom, Bruno, só um rápido adendo, e com duas lesões muito importantes. É verdade, do Robert Williams e do... O pivô titular, que é a pedra central da defesa do Celtics, né? E o Gallinari, que era o 3&D que eles trouxeram, né? Que era o cara de perímetro, o cara que chuta 40% de 3, que não jogou ainda. Ou seja, tem muita coisa não dando certo, mas a fase é tão boa que a gente até esquece. Esquece. Jacobs, obviamente isso, acima de tudo, acho que é um claro sinal de amadurecimento do Jason Tatum, né? Mas o que você acha que aconteceu que fez virar essa chavinha no time, assim, né? Porque é uma temporada muito diferente até mesmo da temporada anterior do Celtics, né? Porque o Celtics terminou muito bem, a gente esquece que ele começou a temporada muito mal. Nessa mesma época, em 2021, os caras estavam, tipo, 11º, 12º, brigando ali na zona do play-in, tem a troca no comando e vem essa arrancada espetacular que põe eles nos playoffs. O que você acha que mudou? Eu acho que é o homem de quem a gente tá falando. O dono do bloco aqui é o Tatum. Pra mim, é essa a questão, porque tem duas coisas que eu acho que a gente pode, entre outras, dizer que definem as grandes superestrelas da NBA. Uma delas, pra mim, é a questão de você botar pra frente a cultura do time. Você definir a cultura do time, definir como que se comporta o vestiário, como vocês lidam com obstáculos, derrotas e também como se lidam com vitórias. E o Tatum parece estar fazendo isso de uma maneira que, honestamente, ele não fazia antes. E, na verdade, era uma das grandes cobranças sobre o Tatum. Era, cadê essa atitude? Cadê isso? Você não pode botar a munhequeira roxa aqui e dizer que é Mamba Mentality e dobrar diante de alguns obstáculos. E parecia que ele desligava de algumas maneiras e não era uma voz tão presente no vestiário como o próprio Marcus Smart. E eu acho, pura teoria aqui, mas eu acho que os times tendem a seguir esse tipo de exemplo, tendem a seguir como é a sua superestrela. E um cara como o Marcus Smart, que tem muita paixão e muita irregularidade, talvez explique porque o Celtics era um time que sempre tinha muita garra, mas também era um time bem irregular em vários sentidos. Não estou dizendo que pelo fato de agora eles estarem seguindo o exemplo do Tatum, certos problemas do passado não podem se repetir.
mas sem dúvida alguma, ele é o cara que tem que seguir isso, não porque o Marcus de que o time tem que seguir. Ele é o cara que tem que botar a liderança pra frente. Porque, ó, do mesmo jeito que o Warriors pode contar ali com o Draymond pra ser um cara que impulsiona todo mundo, mas tem que seguir o Steph Curry porque ele é o melhor jogador, e a gente viu isso acontecendo nessas finais de novo. O Celtics pode até contar com o Marcus Smart para ser uma voz no vestiário, para ser um glue guy, né, que a gente chama, o cara que cola o time, que tá ali preenchendo esses intangíveis, mas o Tatum tem que ser o líder, porque ele é o jogador mais talentoso. O fato da gente ter discutido, inclusive eu botando muitas vezes o peixe pro Jaylen Brown aqui, mostra que o Tatum, apesar desse talento, não estava assumindo esse protagonismo. Ele não estava pegando a bola, eu não quero dizer aqui sendo egoísta no jogo, mas dizendo, não, eu sou a grande estrela e eu vou jogar como tal e o time vai me seguir por conta disso, eu vou liderar por exemplo, isso não estava acontecendo. E aí a gente debatia se quem era o melhor, o Tatum ou o Brown e tal, e eu ainda acho que o Brown tem uns fundamentos assim que só não são mais celebrados porque ele tá no time com o Tatum, mas o Tatum é o cara que pode explodir para 35 pontos numa final de NBA, mais de uma vez. E normalmente, essa é uma outra marca de superestrela, que eu queria até mencionar. A segunda coisa, além de liderar o time, normalmente, quando você bota grandes obstáculos e derruba a superestrela uma vez, ela ainda consegue voltar. Você olha pro Giannis na final de 2 anos atrás, constantemente sendo levado para a linha de lance livre nos playoffs inteiro, chegando nas finais, ganhando um jogo onde ele errou 2 lances livres no último jogo e terminou com 50 pontos. Você olha pro Steph na temporada passada, lidando com um time com lesões, ele mesmo lesionado um tempo, veio do banco nos playoffs por questão de saúde, foi extremamente marcado, sem poder contar com seus colegas metendo bola de 3 como normalmente metiam, no caso especialmente do Klay Thompson, até em algum outro momento na final tudo bem, mas não na mesma regularidade, foi lá e ganhou. É isso que uma superestrela faz, você bate, você pode até derrubar uma vez, como o Celtics derrubou o Giannis agora, como o Steph, acredito, será derrubado esse ano, porque esse Warriors não parece que vai longe, mas uma hora ou outra eles voltam. Uma hora acaba, claro, é verdade, chega o final da carreira, mas caras como o Steph e Giannis já fizeram, eles não precisam provar. O Tatum precisa provar, ele não ganhou ainda um título, eu sei que foi uma final de NBA, muito bom, eu sei que ele já foi para múltiplas finais de conferência, muito bom, mas vamos combinar, a expectativa, e eu acho justa pelo talento do cara e pelo time que ele tem, é um título nos próximos 5 anos aí, dentro do auge dele. Não precisa ser esse ano, necessariamente, mas precisa acontecer. Porque a gente pode até... pela montagem do time, tá com muita cara de que, pelo menos acho que a expectativa interna é que seja esse ano, né? E é isso que eu ia dizer, a gente pode até, vamos supor, daqui a 6 anos olhar pra trás, e se o Tatum não tiver ganho um título, mas for pra, sei lá, 2 finais, eu não sei quantas finais de conferência, debater se foi uma decepção ou não o tempo dele no Celtics, a primeira década dele na NBA foi uma decepção ou não. A gente pode debater isso. Posso garantir que a torcida do Celtics não vai debater. Se ele não ganhar um título, vai ser considerado uma decepção, porque é uma das torcidas que mais demanda e cobra na NBA inteira é a torcida do Celtics. Então vai ter gente que vai botar uma cabecinha um pouco mais moderada, mas a cobrança vai ser geral. Desculpa, mano, eu acho muito difícil que não aconteça, sabe? O cara é muito bom, o time é muito bom. Pode ser esse ano, pode ser ano que vem. A gente sempre fala que os jogadores da NBA dão um salto quando chegam em 27 anos, o Tatum tem 24, então ainda tem uns anos aí pro que normalmente é o auge. Mas ele também entrou muito, muito novo na NBA, né? Então talvez o auge até venha antes. De qualquer forma, eu acho que passa por ele. Passa tudo por ele. Os intangíveis, os números, o vestiário, a escolha técnica, tudo passa por ele. E tem que ser assim. É isso que não estava sendo e que agora aparentemente está acontecendo com o Celtics. Eu espero que sim, né? Acho que o que vai pegar no caso da escolha de MVP, eu continuo achando que é aquele eterno debate nosso, né? Que é o que pesa mais, se é stats individuais ou se é a campanha. A gente já debateu isso várias vezes, mas obviamente, se você pensar na lógica das temporadas anteriores, ainda eu imagino que tá mais pro Doncic do que pro Tatum, né? O Doncic está fazendo médias melhores que as do Tatum, mas eu que fui o grande defensor do Doncic MVP, eu acho que eu tô mudando de ideia, cara. Eu acho que pelo momento o Jason Tatum tá merecendo mais, assim. Eu acho que tá na hora também, cara, de premiar quem é o líder do time que tá
tá jogando bem, cara. Tipo, Isso que eu ia falar, Bruno. tem que, esse perfil tem que mudar, cara. Não dá pra gente ter mais um ano com um MVP jogando muito, muito bem, mas carregando um monte de cabeça de bagre e o time não vai pra lugar nenhum, sabe? Aí corta pro Doncic terminando com um triplo-duplo de média de 39 pontos e a gente vai... Pode muito bem acontecer, mas... Não, se o Doncic terminar com um triplo-duplo de média e 40 pontos, aí eu acho que até vale a discussão, tá? Porque aí é um negócio meio histórico, mas eu concordo que se o Celtics termina a temporada como tá jogando agora, inclusive acho que um mérito que precisa ser muito dado é acima de um Bucks que a gente projetava, inclusive no começo da temporada, como praticamente imbatível. Sim. E claro, o Middleton tá voltando e a gente vai ver ainda como é que vai ser isso tudo. Mas, inclusive, eu mantenho Celtics e Bucks disparados os dois melhores times da NBA inteira. Uhum. Mas o fato do Celtics estar à frente do Bucks agora, e se ele continuar mantendo isso, tendo o Giannis no nível que está, pra mim também é uma bola que precisa ser cantada pro Tatum, porque significa que você fez uma campanha melhor do que o cara que, bom, a gente pode debater se MVP é necessariamente o melhor jogador ou não. Normalmente não é, mas o Giannis é o cara que eu acho que hoje em dia a gente colocaria como o primeiro que você drafta na NBA. O cara que tem o cinturão tá com ele. Sim. Então, se o Tatum mantém uma campanha que vai acima da campanha desse cara, jogando tão bem, pô, é mais um mérito enorme dele. Se ele é o melhor time, é o melhor jogador do melhor time, né? Acima desses caras, acho que o caso é muito forte mesmo, porque tem que premiar vitória, né, Brunão? Como você mencionou. Com certeza, tem que premiar. E eu acho que o negócio interessante vai ser justamente a gente... peraí, eu tô até procurando aqui pra ver se já não rolou, mas eu tenho quase certeza que ainda não rolou. Ainda não rolou um confronto entre Bucks e Celtics. Ainda não rolou, mas vai rolar. É o jogo do ano. É o jogo do ano. Eu acho que... Os jogos, né? Tá previsto, inclusive, pra dia 25. Vai ser a rodada de Natal. É o do Natal, é o grande, então, assim, é o grande jogo do Natal. Acho que vai ser um jogo interessante pra gente até medir exatamente essas pretensões todas que estão em jogo aqui. Mas... a gente quer saber agora, se ninguém mais tiver algo a acrescentar, quero saber de você que tá assistindo a gente. Tatum merece ser o MVP? Ou você acha que tem que ir pra Doncic, tipo, pra Jokic, pro próprio Giannis, que também tá jogando muito? Conta aqui nos comentários e curta o vídeo, assina o canal. Ajuda a gente a chegar a cada vez mais fãs da NBA. Tamo junto, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo.